E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para nos falar sobre aquilo que nos espera em 2014, recebemos o economista Antônio Corrêa de Lacerda, que é coordenador do projeto de estudos pós-graduados em economia política da PUC de São Paulo. Professor, obrigada por estar conosco. Bom, num ano de muita especulação sobre a economia do país, revisão das perspectivas de PIB, o ministro Manteiga recentemente soltou o seguinte, que a economia brasileira cresce com duas pernas mancas. Como é que a gente deve traduzir isso que o ministro falou? Bem, a minha interpretação, pelo menos, é que, de fato, o Brasil hoje tem debilidades no que se refere ao seu crescimento e tem muito a ver, a meu ver, com o problema cambial. Quer dizer, o Brasil ainda tem uma taxa de câmbio muito valorizada, essa não é a opinião do ministro, mas é a minha visão. E o segundo é que nós temos ainda uma economia muito atrofiada pelos juros muito elevados, né? Então isso cria uma combinação que é favorável sim à especulação, mas não à geração de valor agregado, porque PIB é valor agregado, ou seja, aquilo que nós adicionamos. Então, uma das consequências desse processo é um aumento exacerbado das importações, substituindo a produção local. Então, o consumo é atendido, nós somos uma economia com forte potencial de consumo, no entanto, o valor agregado a partir da substituição da produção doméstica por importações, ele é limitado e cada vez menor. Mas, professor, de qualquer forma, mesmo, né, usando essa expressão que aí causou tanta especulação, o ministro permanece otimista em relação ao futuro. Entretanto, o mercado parece em dúvida. Nós temos indicadores mais consistentes que nos apontem com clareza o que é que está nos esperando lá na frente? Bom, 2014 é um ano eleitoral. Por si só, isso já cria um ambiente, né, de aceleração da atividade, porque os governantes estão para sair, então querem entregar muito seus projetos. Então isso é um fator que costuma estimular a economia. Além disso, nós temos alguns fatores que estavam prejudicando a economia, como, por exemplo, a indústria e os investimentos que vinham em queda, que estão gradualmente se recuperando. Então, tudo indica que em 2014 nós teremos alguns fatores favoráveis, como, por exemplo, o ambiente externo, como, por exemplo, uma inflação relativamente controlada, dentro dos níveis brasileiros, mais controlado, e uma recuperação da indústria e dos investimentos. Então, é muito provável que o crescimento econômico, o PIB de 2014, seja maior do que o de 2013. O senhor falou do ambiente externo, né? Existe aí a expectativa da recuperação que já está apontando da economia mundial e sendo puxada pelos Estados Unidos. Como é que isso nos afeta? Bom, isso nos afeta de duas maneiras, uma positiva e uma negativa. A positiva é que Estados Unidos ainda são a maior economia mundial, então uma recuperação dos Estados Unidos representa para nós uma oportunidade de crescimento. De outra maneira, essa recuperação dos Estados Unidos significa a retirada de alguns estímulos que vinham sendo concedidos pelo Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, né, para a recuperação da economia. Bom, a contrapartida disso, elevação dos juros nos Estados Unidos e uma valorização do dólar. Ambos batem no Brasil sob a forma de uma desvalorização do real. Então nós podemos esperar uma taxa de câmbio, um real, mais desvalorizado do que temos hoje. Então, se estamos hoje com 2,20, 2,25, 2,30, podemos esperar alguma coisa 2,40, 2,45 até 2,50. Bom, e com essa desvalorização do real, né, na economia brasileira, também temos o lado A e o lado B? Certamente, Maria Lídia, tudo na economia tem esses dois lados, né? E isso significa um desafio para a inflação, porque os combustíveis, por exemplo, ficarão mais caros, tudo aquilo que é importado fica mais caro, insumos para a indústria. Do outro lado, nós temos uma maior competitividade da produção doméstica relativamente às importações. Então, o grande fator que vinha agredindo a nossa incapacidade de gerar
produção doméstica tenderá a ser amenizado com a taxa de câmbio. Não é só o câmbio que prejudica a nossa competitividade, nós temos outros fatores que são altamente negativos, como, por exemplo, as carências que temos na infraestrutura, na logística, burocracia exagerada, né? Pouco incentivo ao empreendedorismo, tudo isso trava a nossa economia. Por outro lado, uma melhora da realidade cambial tenderá a dar um pouco mais de competitividade para a produção doméstica e também as exportações. Para encerrar, há uma grande expectativa por 2 mega eventos, as eleições majoritárias que o senhor já citou e também a Copa do Mundo. Sim. Né? Que peso terá a economia sobre esses eventos? Bom, esses eventos ocorrem o seguinte, quer dizer, pegando a Copa do Mundo, em geral o efeito da Copa do Mundo, ele é anterior ao evento, porque você tem as construções associadas, não só de estádios, mas também da infraestrutura para se chegar aos estádios, e posterior à Copa, porque se você organiza bem uma Copa, você tem um ganho de turismo muito grande. Então, muita gente que não conhece o Brasil, vindo para o Brasil, se encantando com a nossa terra, tenderá a influenciar outros turistas. Então, existe um potencial crescimento dos turistas após a Copa do Mundo. No ano em si, o efeito é quase que neutro, porque de um lado, nós temos esse movimento associado à Copa do Mundo, do outro você tem uma paralisação em alguns dias de jogos, né? Muita coisa sai da pauta, então as pessoas tendem a adiar compras, né? Por exemplo, de imóveis e outras coisas, enquanto que algumas atividades serão favorecidas. E eleição? Bom, a eleição ela tem um impacto na medida em que os governantes buscam mostrar o seu trabalho no final do mandato, e isso tende a puxar a realização de obras, atividades. Então, todos esses aspectos acabam favorecendo o crescimento da economia. Há um ciclo eleitoral na economia que coincide com os períodos de eleição, onde você puxa a atividade. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite.